Se achegue que hoje o papo é dos bons. Me chamo Érica Casaril, estudante de agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia. Ajeita o chapéu e vem comigo para o primeiro episódio do Papo Rural. Hoje eu separei alguns blocos sobre um assunto que conecta o campo com o curral. E para isso, eu chamei alguém que entende do assunto. Ele é estudante de zootecnia e parceiro de campo. Bem-vindo, Arthur. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na presença de todos vocês, né? Vamos assim dizer. Vamos falar desse assunto, né? Que é praticamente um assunto que começa na lavoura e praticamente termina no curral, né, Érica? É verdade. E o mais legal é ver como a agronomia e a zootecnia, elas são parceiras nisso. Muita gente acha que elas nem se cruzam, quando na verdade elas são tudo juntas e misturadas. Praticamente é realmente isso, né? Vamos assim dizer. Não existe nutrição animal de qualidade sem uma base agrícola. Você pode tirar da sua cabeça se um dia você quiser ter o seu gado ali, sem uma base agrícola, como assim dizer, sem um agrônomo por perto ou algo que entende desse ramo. Cara, é muito difícil, né, Érica? Pode até acontecer. Vamos aí dizer os 20-30% da população consegue, mas ainda assim é um ramo bem difícil, não é? É 1 em 1 milhão, né? 1 em 1 milhão, vamos assim dizer. Arthur, te dá um desafiozinho aqui. Diga. Vamos dar uma explicadinha melhor para quem tá ouvindo agora sobre nutrição de precisão. Afinal, o que é essa tal de nutrição de precisão? Cara, E como é que isso funciona no dia a dia da fazenda? rapaz, a nutrição de precisão é basicamente ajustar uma dieta, Sim. entendeu? É como se fosse isso. Ou ajustar ou começar uma alimentação ali com base numa necessidade específica. Sim. Você vai esquecer o seu rebanho de pensar no plural, você vai pensar no meio que no singular. Você vai pensar em cada cabeça, não no plural. Sim. Se você tem aquele rebanho de 100 animais, geralmente você pensa em nutrir os 100 animais de uma vez só. Sim. Só que se você fizer uma nutrição de precisão, é como se você fosse olhar mais de perto, sabe? E olhar por idade, olhar por peso, por precoce reprodutiva, ou no caso fase reprodutiva que nós chamamos hoje em dia, né? Sim, sim. Então é algo bem complicado porque você tem que ter um veterinário por perto, porém é algo que é uma precisão muito boa. Nunca vi, tá? Nunca vi alguém hoje em dia com essa nossa tecnologia de fazer essa nutrição de precisão reclamar, tá? É algo que traz praticamente 100% de retorno, porque é algo que no nosso tempo antigo, no tempo que nós vivemos, não tinha esse estudo, né? Hoje em dia nós temos esse estudo. Então, cara, a gente consegue avançar muito, sabe? Assim, você olhar um gado por idade, por peso e por fase reprodutiva, você tá com a faca e o queijo na mão, literalmente. Sim, entendeu? Bom, aqui na agronomia a gente faz algo bem parecido, né? Parecidinho ali, né? Só que com as plantas, obviamente. Tem análise de solo, o clima, aplicação de insumos, que é a aplicação localizadas também, né? Tudo para economizar e melhorar o resultado. Sim, entendi mais ou menos como é que é. No meu caso, é quase a mesma coisa, né? Só muda o cliente. No caso seria a planta, Sim. no meu caso é o gado, né? Sim, exatamente. Mas essa mesma lógica, tá? É quase essa mesma lógica, né? Claro que tem algumas coisinhas diferentes, né? Porque animal totalmente diferente de planta, né? Muda algumas coisas. Eles se completam ali, mas uma coisa leva a outra, porém totalmente diferente, né? Sim, exatamente. E quanto mais tecnologia entra, mais a gente acerta assim na mosca. Sim. Na mosca. Já vi produtor que colocou balança no coxo pra medir consumo real. Sério? Você já viu isso? Não, mas que ideia genial, hein? Ainda não vi isso não.
Pra te dizer bem a verdade, ultimamente, sabe o que que tem inventado? Ah, Softwares. sério? Softwares de alimentação, acredita? Ah. Eles põem lá, tipo assim, você quer formular uma dieta, eles vão o software, no caso, ele vai calcular toda uma dieta onde você mesmo, produtor ou zootecnista, coloca os dados dos ingredientes, no caso, e o próprio programa vai montar uma dieta baseada e balanceada, sabia? Sério? Então ela não fica algo extravagante nem algo que falta. Então ela fica, sabe assim, perfeitamente bem. Cara, isso é... Softwares. E você pode nos dizer alguns deles, assim, só pra gente matar essa curiosidade, né? Porque, querendo ou não, a gente fica curioso em saber. Mas tem que ter a propaganda, né? Mesmo não tendo aquele, né? Vamos assim dizer. Brasileira, assim mesmo, brasileira, em que eu posso confirmar que realmente é brasileira. Eu até separei aqui, tá? É a BR Corte 5.0, que é um dos softwares muito bons, que tem alavancado no mercado aí muito bem. E no caso é a RLM, né? Que é a ração de lucro máximo, que também tem muito bem no mercado ultimamente, tá? Uma que não, eu creio que não seja brasileira, né? Eu não me afundei muito nesse assunto porque não é muito meu foco. Porém a Wetfit também tem sido bem comentado ultimamente aqui pelos brasileiros, né? Mas pelo nome, creio eu que ela não seja brasileira, né? Sim. E tem vários outros. Quanto mais se pesquisa, mais aparece. E incrivelmente pensando, tem uma IA, uma inteligência artificial que tem se alavancado muito bem entre os adolescentes hoje em dia, que eles chamam de ChatGPT, né? Você acredita que até ele, se for bem usado e bem perguntado, e bem manuseado, ele consegue formular? É porque, assim, hoje em dia, né, a pessoa só não consegue ir pra frente se ela não A souber mexer em internet hoje tecnologia. em dia, cara, tá 100% ali presente, não tem jeito, verdade. né? Querendo ou não, tá assim. Sim. E me conta, um caso real que tu viu no campo em que a nutrição de precisão fez a diferença. Mas tem que ser a diferença. Ô, Érica, eu lembro de um produtor, aqui mesmo, nossa região aqui do Pará, ele, ali perto da colônia do Oriente, você sabe Sim, onde é sim. que é? Então, ele tava gastando horrores, sabe? Ele tava gastando horrores mesmo, assim, com mineral, suplemento e tal. E aí teve um dia que ele, nossa, não tô dando mais conta, vou ver com alguém que entende realmente, né? Aí ele foi lá com o pessoal e tal, não vou saber te dizer se era um agrônomo ou se era um zootecnista, né? Sim. Mas sei que eu lembro que eram, pelo que me disseram, que era alguém de laboratório. Sei que fizeram uma análise de pasto deve ser tecnista, né? E fizeram de uma análise de água também e descobriram, sabia? Que o solo estava em excesso de fósforo. Então ele estava esse tempo todo mexendo naquele pasto, gastando um dinheirão à toa, acredita? Ah, Acredita sério? nisso? Mas me diz uma coisa, você soltou uma gafezinha aí no meio, hein? Ué. Como assim? Só porque tá mexendo no pasto, eu te queria. A agronomia também faz isso. Não vem, não. O foco de vocês é soja, hein? Não, senhor. Um agrônomo pode ser zootecnista. Ah, Mas voltando ao caso, às vezes o problema mesmo tá no excesso. E não na falta, né? no excesso. Na verdade, isso é algo que vem desde os antigos, né? Tudo que é em excesso faz mal. Isso Não é adianta. verdade. Se você vai mexer na sua terra ou no seu animal, se você põe muito mineral em excesso, mesmo que no início vai produzir algo bom, mas em grande quantidade, em numa escala de tempo, tem uma hora que não vai dar mais, né? Sim. Cara, tem uma hora que é triste, viu? E no caso que você estava falando aí, né? Eu também já vi muito o contrário, sabe? Uma boiada de peso. Comia, silagem e tal. Só que era uma silagem mal formada, uma silagem mal fermentada. E aí o produtor não tava dando conta, né? Nossa senhora, não tô dando conta, eu vou fechar as portas, que não sei o que eu tô gastando muito dinheiro com esses animais de boa raça, dizem que é Nelorizão e tal. E aí um zootecnista, vou trazer só exemplo deles, né?
pô, trabalho nessa área. E aí trouxeram o tecnista pra ver, né? O tecnista viu tudo certinho e corrigiu. Era só a silagem, no caso. E com 60 dias, o ganho diário de peso dobrou. Em 60 dias. Caramba, hein? Dobrou. Isso é Mas- um avanço enorme, enorme. Mas é por isso que a gente sempre bate na tecla da qualidade da produção forrageira. Não tem jeito. Sempre batendo nessa tecla. Não tem jeito. E me diz aí, Pois é. exatamente. Mas é isso aí. É verdade ou é mito? Quebrar mito? Essa hora? Poxa. Quanto mais caro o suplemento, melhor pro animal. Totalmente mito, né? Às vezes o barato sai caro, mas às vezes também o caro não sai valendo nada, entendeu? Verdade. Nem sempre o que é caro é eficiente, né? Isso já foi comprovado cientificamente. Nem toda ração que é cara ela é bem formulada. No caso, você pode gastar menos numa ração bem formulada ou pagar bem mais caro, talvez o triplo, numa ração que diz ser de uma marca melhor e bem qualificada. E na hora que você vai dar para o seu animal, no início, ela pode até trazer um resultado mais ou menos, mas com o tempo, Depois. merda nenhuma, sabe? Desculpa até o palavrão, mas com o tempo é triste, sabe? É verdade. Outro. Pasto bom. Dispensa suplemento? Também mito, Érica. Muito mito isso, cara. Eu acho incrível, né? Como a população antigamente pensa nesse tipo de coisa. Mesmo você com o melhor pasto do mundo, tem uma certa fase do animal que tem a fase de crescimento, a fase de lactação, em que o suplemento é essencial. Aquilo não pode faltar. Se te faltar, você até consegue levar pra frente, mas com bastante dificuldade, o animal não vai desenvolver bem, entendeu? Então, suplemento é essencial, sabe? Assim, Sim, entendi. o produtor que não tem o suplemento, aquele suplemento, não precisa ser caro, aquele suplemento essencial ali sobrando do dia a dia, cara, se vier a faltar, nossa senhora, hein? Nossa senhora. Vamos mais umas? Vamos, pode mandar. Ração boa. É ração cheirosa? Ah, ração é igual mulher, não é? É mito. O cheiro pode ser até bom, né? Mas vai ver o que produz o cheiro? Aromatizante. Não é porque o cheiro é bom que a comida é boa, não é verdade? Poxa. Gostei do exemplo aí, hein? Silagem. É tudo igual? Cara, você só me trouxe mentiras hoje, hein? Não tem uma verdade não, Calma, a né? gente vai chegar lá. Mito sem dúvidas, cara. Mito. A qualidade da silagem muda muito dependente da planta. Do corte da planta, da vedação e de manejo da planta. Uma silagem bem feita, ela alimenta e engorda. Uma silagem mal feita, ela só enche o bucho e pode até te dar problemas metabológicos. Vamos supor, você come aqui um arroz, um feijão, uma comida bem proteica, com ferro, zinco e tudo mais, com bastante vitamina, te enche completamente, correto? Sim. Aí você vai na rua, come um x-tudão, com aquele estudo, não vai te encher o Esse bucho? daí eu gosto, hein? Não vai te encher o Esse bucho? daí eu gosto. Mas não vai trazer resultado. Além Traz. de gordura. Traz sim. Menino, isso daí traz um ganho de peso miserável. Só não é Se o dos fosse bons. pacote. Nem todo animal do mesmo lote precisa da mesma dieta. Corretamente. Isso que eu acabei dizendo no início, né? Hoje em dia, vamos voltar aqui um tempinho atrás. Vamos voltar para Temple Grandin. Até aconselho muitos a assistirem esse filme, Sim, sei qual é. Temple Muito Grandin bom. foi uma zootecnista lá do Texas, oeste do Texas, né? Texas e oeste, no caso. Ela era uma grande zootecnista, na verdade ela era autista. E ela foi passar uma temporada na casa dos tios delas, né? Sim.
Ela já sabiam que ela era autista. Porém, cara, que mente fenomenal, hein? Quase 100% dos currais, piscinões de banho e manejo que nós brasileiros entendemos hoje em dia veio do conhecimento dela. Aquele manejo rotacionado veio dela. Aquele piscinão de banho que não tem aquele escorrega veio dela. Sim. Então você pensar fora da caixa, hoje em dia você tem um grande avanço, entendeu? E se você pensar em cada animal de um por um, não pensar no plural, pensar no singular, você com certeza você vai ter um aumento muito grande de produtividade na sua fazenda, seja de leite, seja de reprodução ou de abate, no caso corte. Então pense fora da caixa. Mas é muito interessante trazer esse filme pra cá, porque, cara, é incrível a mente daquela mulher. Ela é assim, ela é autista nível 3. Cara, essa mulher é fenomenal, perfeita. Mudou muitas vidas, né? Muitas. Agora, que? Pra quem tá começando, quais dicas você daria? Nossa, de início assim, para um confinamento ou algo do tipo, faça sempre uma análise de solo e forragem, sempre faça. Sim. Não copie também a dieta do vizinho, né? Cada propriedade tem a sua variedade, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde que o seu, né? Não tem jeito. Então, formule a sua própria rotina, a sua própria dieta ou algo assim do tipo, né? Não adianta. Mantenha sempre um registro, sabe, do desempenho dos animais. Mas registrar desempenho não é só anotar o peso. É ver a dieta, como a dieta interfere, quanto que esse animal ganhou de peso numa semana comendo tal coisa, quanto que esse animal de peso não ganhou numa semana comendo outra coisa. Sempre tem que ser anotado. Isso eu falo, tá? Para animais de corte. Para animais de reprodução, eu estava fazendo um estágio aqui no Seu Pécio. Seu Pécio tinha anotado da avó, da bisavó do bezerro até a avó, a mãe e o bezerro. Então ele tinha os 4 graus parentescos, sabe? Qualquer anomalia ou dificuldade de nascença, algo do tipo, ele já estava descartando. Tem gado no Seu Pécio de 2014, mas por que tá lá ainda? Pariu 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e esse ano é para parir de novo. Então, não importa se o gado é velho, não é porque o gado é velho que ele não vai te dar bons lucros, né? Sim. Um gado, poxa, vai ter 11 anos já. Então, se ele tá lá ainda é porque tem muita lucratividade. Show! E eu acrescento mais uma. Sempre converse com um profissional. Nutrição de precisão não se faz no achismo. Tem muito agricultor ou pecuarista também, desses mais antigos, né? A gente fala assim, que eles vão pelas crenças, por antigamente, pelos que os pais, pelos que as pessoas antigamente ensinavam. Então, tipo assim, muitas vezes vai uma pessoa mais nova e eles, não, tá falando uma bozeira, não sabe nem o que tá falando, chegou depois de mim. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Sem dúvidas, né? Agora, vamos O que você preparou pra mim aí? Um bate-bola rápido. Nossa, tem que ser rápido, hein? Você pode fazer... Eu vou perguntar, você pode responder com uma palavra ou com uma frase. O que vem na mente, no caso? O que você quiser falar. Ingredientes que não pode faltar. Numa dieta animal? Proteína, sem dúvida, com certeza. Proteína. Mas de que tipo? Depende do custo e da fonte, né? Pode ser soja, ureia, entre outros. Erro mais comum na fazenda.
como você acabou de falar dos mais antigos, né? Eles não acreditam assim muito ainda nos nossos estudos, então é a falta de análise. Tecnologia que veio pra ficar. Software de formulação principalmente. Vamos lá. Maior desafio da nutrição hoje. Pro produtor, que indiretamente também nos afeta, né? Já que a gente depende do produtor, é o custo de insumos. Sim. Um conselho pra quem é do agro. Minha mãe sempre me disse, né? Eu não posso dar tudo, o que eu posso te dar é o conhecimento. Então, eu creio assim, comigo, né? Que o conhecimento é algo que você pode ter para sempre. Ninguém pode tirar o conhecimento. Verdade. E quanto mais você conhece de um assunto, mais você estuda sobre algo, sobre tudo, mais você tem chance de se desenvolver mentalmente e fisicamente, vamos dizer, entre a sociedade, né? Uma pessoa que tem um QI, vamos dizer, um QI alto, ou uma pessoa que entende mais do que eu, do que você, ela vai tomar nosso lugar, em qualquer fazenda que ela esteja. É verdade. Entendeu? Então eu digo que pra sua pergunta aí, invista em conhecimento, tá? Sim. Então, eu adorei nosso papo. Muito bom ver como nossas áreas se complementam. E foi maravilhoso. Muito obrigado por dividir tanto conhecimento. Nada, prazer estar aqui, tá? Prazer conhecer você, conhecer vocês, que ainda não conheço. Pro primeiro episódio, você saiu muito bem, tá? Espero vir muito mais. Tchau, pessoal. E é assim que a gente encerra o primeiro episódio do Papo Rural. Se curtiu esse bate-papo, não esquece de curtir, comentar, seguir a gente e se inscrevam no canal aí, Joinha, viu? hein? Tchau, galera.